bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe? Eu sou Roseli Mazzolo e vamos gravar mais um episódio para o Palavrinhando. Tô aqui sozinha, minha parceira de canal, de profissão, de vida. Rosana Freneda está ocupada com outro projeto. Graças a Deus as nossas agendas estão bem aquecidas. Então eu passei por aqui e resolvi falar de alguma coisinha que eu acho significativamente interessante, para não deixar o canal sem subir um vídeo, sem presentear vocês com alguns pensamentos, algumas reflexões e algumas coisas que fazem realmente a vida valer a pena, ser mais leve, mais feliz. E uma coisa que a gente sempre aborda no canal, além dos pedidos normais, né, e de sempre de curtir, comentar, compartilhar o canal, se inscrever, fazer com que o nosso trabalho seja visto por mais pessoas. A gente sempre fala do quanto é importante a leitura. Nós falamos em lifelong learning, de aprendizado constante, de melhoria contínua, de mudança, de adaptação, de entendimento melhor da vida para que a gente sofra menos, né? Para que a gente seja um pouco mais forte, um pouco mais determinada. E a leitura, ela promove tantos benefícios e eu fico assim pensando por que será que as pessoas têm tanto ranço com relação à leitura? Quantas pessoas, eu vivo em sala de aula, então eu vejo as pessoas se distanciarem cada vez mais da leitura, né? Terem assim um distanciamento de algo que é tão salutar, é tão importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Às vezes eu fico pensando que a leitura, às vezes ela nos é apresentada de maneira um tanto equivocada, sabe? Você, lá na infância, quando começa a ir para a escola, muitas vezes você não teve contato com a leitura em casa, os pais não têm esse hábito. E aí, quando vamos para a escola, nós nos vemos obrigados a ler algumas obras que são ali sugeridas pelo programa de ensino e a gente não vê muito esforço para trazer alguma coisa muito mais conveniente em relação, inclusive, à faixa etária. Então você vê crianças de 11, 12, 13 anos tendo contato com Machado de Assis, com José de Alencar, com essa de Queiroz. São autores geniais, são clássicos absolutos. Só que muitas vezes nós não temos o hábito da leitura e muito menos o amadurecimento para o entendimento dessas obras. O adolescente, a criança, eles querem algo muito mais lúdico, mais próximo da realidade dela. Então acaba que a leitura não se torna algo prazeroso. E por incrível que pareça, a leitura faz parte do lazer. A leitura é para o lazer, é para desestressar, é para distrair, é para realmente dar prazer. Mas aí a gente acaba se distanciando, porque a gente tem poucas chances no âmbito escolar de escolher o que quer ler, né, de decidir qual é o gênero que eu gosto, qual é o autor que eu gosto, que tipo de leitura me apraz. A leitura é um ato solitário, né? Então ela tem de ser gostosa, tem de ser prazerosa. É uma conversa de você consigo mesma. Então as letras e as palavras que compõem um livro, elas têm de mexer com você de alguma maneira, têm de contextualizar. Então, quando a gente começa a pensar, será que vale a pena eu adquirir o hábito da leitura, eu dar uma chance à leitura, eu trago aqui algumas possibilidades, trago aqui alguns benefícios que a leitura traz. Talvez isso seja um start, seja o início para uma tentativa a mais. Né? Dê uma chance à leitura. Então, se você imaginar que quando nós lemos, nós temos o hábito da leitura, a gente acaba tendo um vocabulário muito mais amplo, a gente tem possibilidades de criar, né? A criatividade, imagine um cérebro com duas escadas, né? Uma escada nutrindo o cérebro de bagagem, de conhecimento, de informação, e outra escada descendo no processo da criatividade. Então, o processo de criatividade precisa de combustível e a leitura é um deles. Né? A leitura te dá possibilidades de criar. Torna você uma pessoa mais criativa. Ela também expande a capacidade de argumentação, porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas, eu não gosto, eu não quero, eu não sei, e não há argumentação, então eu não tenho recurso para argumentar, né, para justificar uma ideia, uma convicção, uma escolha.
Então a leitura te dá essa possibilidade também. Ela desenvolve o pensamento criativo e crítico também, né? Pensamento crítico, perdão. Porque, na verdade, quando você começa a ler, ainda que você comece por livros muito simples, né, com contos, mangás, livros menos complexos, na medida em que o tempo passa, você vai querendo que a complexidade chegue, você vai querendo que a sua leitura melhore, se torne mais consistente. Então, o pensamento crítico também é estimulado pela leitura. Você também, óbvio, quem lê fala melhor, porque também tem mais combustível, né? Tem mais possibilidades de falar. Você deve conhecer alguém que fala sempre das mesmas coisas, porque não amplia o universo de possibilidades. A leitura é uma lupa gigante, ela vai te dar possibilidade de falar de tudo, de ler sobre absolutamente tudo. Ela é muito parecida com o cinema, né? Quando a gente pensa no cinema, a gente pensa que por meio dos filmes você aprende geografia, história, arte, psicologia, comunicação, até os aspectos de comportamento profissional, né? Muitos filmes trazem aí conceitos de liderança, de resiliência. Então, a mesma coisa que o cinema traz, a leitura também traz. É que o cinema traz por meio de imagem. E um dos recursos para que a gente comece a gostar de ler é justamente o cinema. De repente, você tem uma série ou um filme que você gostou muito, vale a pena, de repente, ler. Vocês vão observar que muitas vezes o filme fica devendo a leitura, porque há livros tão geniais, tão ricos em detalhes, que o cinema, num filme com 60 a 90 minutos, não consegue trazer para nós por imagens, né? Então, é um artifício. Ah, você gostou do filme X, você adora aquela série, busca um livro a respeito dele, busque o livro que originou a série, que originou o filme, né? Um livro que originou o filme, Roseli Masolo, preste atenção. É que eu fico tão empolgada com a leitura que eu tô aqui pensando lá na frente já, vocês me perdoem. Mas aí acho que deu para entender, né? Gostou do filme? Vai lá buscar um livro que deu origem, que gerou a ideia de se fazer um filme a respeito daquele livro. A leitura também torna as pessoas mais interessantes, justamente porque o universo dela amplia, né? Então, quanto mais eu leio, mais eu consigo falar de assuntos diferentes, de perspectivas diferentes, né? Quem não gosta de falar com uma pessoa que é um poço de conhecimento? É bem interessante. Às vezes a gente quer falar com as pessoas para se divertir, para desestressar, falar um pouco de bobagem, mas também um pouco mais de consistência na vida não vai fazer mal a ninguém, né? Outra coisa interessante que eu acredito que vocês devam prestar atenção para começar, observe que tipo, que gênero de literatura pode te causar impacto, pode te causar alegria e prazer. Ah, você gosta de romance, você gosta de mistério, você gosta de terror, você gosta de poesia, de conto, de histórias menores. Busque algo que te dê prazer, porque aí você vai se beneficiar de tudo isso que eu falei, vocabulário, se tornar uma pessoa interessante, dinâmica, com pensamento crítico, interessante, né? Eu vou dizer para vocês que o primeiro livro que me fez gostar de ter contato com ele foi O Caso da Borboleta Tíria. O Caso da Borboleta Tíria faz parte de uma coleção que se chama Vagalume. E aí, para vocês que são muito jovens, vocês talvez não conheçam, quando eu fiz quinta série, por exemplo, nós começávamos a ler a coleção Vagalume, que é composta por livros que tinham realmente o intuito de fazer com que o adolescente, o estudante, gostasse de ler. Então eram livros curtos que traziam aventuras bem interessantes, bem juvenis, gostosas de ver. E nós tínhamos ali alguns livros para quinta série, alguns livros para sexta, alguns livros para sétima, e a gente se percebia tão encantadas com os livros que a gente queria passar o ano para poder chegar à leitura do ano seguinte. Então essa coleção Vagalume, ela fazia com que a gente realmente torcesse para que o tempo passasse rápido, para a gente
pegar um outro livro e poder esmiuçar em sala de aula essa questão da leitura, como a gente tinha gostado, se não tinha gostado. Naquela época ainda havia a rigidez de você ler um livro e se colocar como um agente de compartilhamento. Então você ia lá na frente da sala de aula e compartilhava a leitura com outras pessoas. Às vezes isso enrijecia a gente não tinha o hábito de falar em público, de falar para um tanto de gente, e isso nos constrangia. Muitas vezes também a leitura era cobrada em provas. Então, de novo, eu leio e sou cobrada por isso. Então, não tinha esse vínculo tão prazeroso. Mas neste caso, os livros da coleção Vagalume não eram empecilhos e nem pesados para nós gostávamos de ler. Eu gosto tanto desse livro que eu acabei tendo 2 publicações, porque as pessoas acabam me presenteando, porque realmente ele fez parte. Assim, ele deu start para que eu me tornasse uma leitora voraz. Eu realmente consumo o livro o tempo todo e eu sempre prefiro comprar um livro ou qualquer outra coisa. Um outro autor que sempre me trouxe movimentos de leitura prazerosos é o Hermann Hesse. Em algum momento aí a gente posta. Todas as quartas-feiras a gente sobe lá no Instagram, no canal do Palavrinhandos, na página do Palavrinhandos, sugestão de livros. E o Hermann Hesse está ali, porque ele é um autor que faz parte da minha vida. Muito bem, eu tive a sorte de rapidamente gostar de ler. Se você não é dessas pessoas, se você não gosta de ler, acha enfadonho, entediante, busque algo em vida do qual você seja apaixonado. Então, se você gosta, por exemplo, de futebol, leia sobre futebol, leia sobre a história do futebol. Se você gosta de um ídolo, tem um ídolo na música, na televisão, leia a biografia dele. Eu tenho aqui, eu sou apaixonada por biografia, eu acho que o maior ensinamento que podemos ter é o ensinamento da vida do outro, né? É muito interessante para mim ver como o outro levou a vida dele. É sempre um bom aprendizado. Não como objeto de crítica, mas eu amo saber das pessoas pelas quais eu tenho uma admiração gigante. Então, eu sou apaixonada pelo Bruce Dickinson. Então, eu leio todas as biografias dele. Então, só posso ter alegria em ler, porque eu estou lendo sobre alguém que eu gosto. Então, a leitura tem um objetivo maior do que o simples contato com a leitura. Ela tem um significado maior para mim. Leiam sobre os autores que se tornam best-sellers, sabe? Não é à toa que uma pessoa, um livro, um título vira best-seller. Ele vira um best-seller, ou vira uma série, ou vira um filme de sucesso, porque as pessoas gostaram demais dos livros. A gente tem aí o exemplo do Harry Potter, né? O Harry Potter tem aí o grande benefício de ter feito com que muitas pessoas começassem a ler a partir dos filmes do Harry Potter. E por falar em Harry Potter, eu abro aqui um parênteses, não tenham preconceito com qualquer tipo de livro. Qualquer livro que te faça ler, ele é benéfico. Então, assim, não é porque eu não gosto daquele gênero, eu não gosto daquele autor, eu acho popularesco, que eu anulo essa leitura, né? Eu lido com literatura, eu sou professora de literatura e eu jamais disse para um aluno não leia isso, porque ele tem de ler o que realmente ele gosta. A partir dali, ele vai adquirir o senso crítico do qual nós falamos e ele vai buscando melhorias de autores e obras. Mas, no início, tudo é permitido. Tudo é permitido, porque a criatividade, a alegria, o prazer de viver não deve ter amarras, né? Então, a literatura, ela é viável para qualquer tipo de pessoas, desde que ela tenha contato com a palavra, tudo está valendo. E depois daí vem uma evolução. Eu conto para vocês que uma vez eu entrei numa sala de secretariado, era um monte de meninas, né? E todas elas lendo 50 Tons de Cinza. Era acho que o segundo ou terceiro livro da série dos 50 Tons de Cinza. E elas estavam muito interessadas, e a maioria delas sequer gostava de ler antes dos 50 Tons de Cinza. Então eu fui lá, vi os livros que elas estavam lendo, né, e todas lá, Sr. Grey, né, suspirando pelo Sr. Grey, e eu li os livros para comentar com elas. E aí a gente acaba entendendo que por trás de um erotismo
que as pessoas cultuam nesse livro, há uma guerra psicológica muito grande daquele homem, né? Ele foi maltratado pela mãe, a mãe, os amantes da mãe traziam dor para ele, então ele carregava tantas dores, que ele tinha lá meu Deus, ele era o dominante, as submissas, né? Ele tinha submissas que eram muito parecidas com a mãe, porque psicologicamente ele acabava judiando da mãe, né? Porque ele precisou perdoar a mãe para poder deixar de lado a necessidade de ter submissas. Então, todo livro, se a gente tiver boa vontade e se despir de arrogância, todo livro pode trazer alguma coisa boa. Depende do olhar, né? Um pouco mais de profundidade na leitura. Quem leu porque era moda, viu realmente lá o sadomasoquismo, o quarto vermelho. Mas eu e minhas alunas vimos coisas bastante interessantes ali, de se ver. É um tratado psicológico mesmo, muito interessante entre relação pai e mãe, é, criança adotada e os pais adotivos. É muito interessante, então vale a pena tudo. Outro Hermann Hesse que eu trouxe para vocês. E também é possível e é permitido você entrar numa livraria, no meio daquele universo gigante de livros, e se encantar com uma capa, e de repente você pode ter uma grata surpresa. Eu amei aqui essa capa, amarelo é minha cor preferida, e essa capa me trouxe uma alegria, uma paz de espírito, assim, eu fiquei tão encantadinha com ela, que acabei comprando este livro por causa da capa. E Comece Onde Você Está, da Pema Chodron, é um livro maravilhoso e eu comprei pela capa. Então, vale a pena se aventurar. Outro livro que eu sou encantada pela capa, porque às vezes você não gosta de ler, e uma capa, uma editoração bonita, uma capa dura, uma capa bem elaborada, um papel interessante, pode fazer com que você comece a ler com mais prazer. Eu ganhei esse livro aqui de uma amiga querida, uma amiga queridíssima, a Rosana Varani. Ela sabe que eu também sou apaixonada. Gente, eu sou uma pessoa apaixonadíssima. Tudo me apaixona. Eu sou apaixonada pela Mary Poppins. E ela, sabendo disso, ela me deu esse livro maravilhoso, lindo, lindo, maravilhoso. Então, é um livro que, além de eu gostar da Mary Poppins, o livro me dá prazer, né? Pegar neste livro e folheá-lo me dá uma alegria muito grande, ainda mais porque foi um presente de uma pessoa muito querida. Então, eu posso me encantar por capas, não tem problema nenhum. E o conteúdo muitas vezes pode ser muito bom. A minha joia rara aqui da minha extensa biblioteca, olha só que coisa mais bonita. Esse livro, A Arte de Receber, porque eu também trabalho na área de eventos, trabalho com etiqueta e comportamento, ele é uma ferramenta de trabalho para mim. Mas olha o primor da editoração. Ele é uma joia rara, vem numa caixinha durinha, envolto num papel de seda, ou seja, é um encantamento. Então a gente tem de buscar todos os recursos que me possibilitem me aproximar da paixão pela leitura. Então tudo vale a pena rabiscar o livro, gente, acreditem, rabisquem, escrevam, colhem post-its, usem o livro de verdade, sabe? Se quiser, para aqueles muito bem organizados e que se encantaram pelo livro, façam uma fichinha de resumo e coloquem lá no final da página, porque de repente um dia você quer voltar a ler o livro, você tem ali alguns pontos interessantes. Grife as palavras que você não entende, busque no dicionário, grife frases interessantes que de repente você pode postar no seu Instagram e gerar um conteúdo melhor, né, gente, do que ficar mostrando cafezinho. Cafezinho é bom, mas uma frase de impacto de um livro que você está lendo é bastante interessante. Outra coisa que também ajuda a gente a aprender a gostar de ler é, de repente, compartilhar a leitura. Ler um livro ao mesmo tempo que uma outra pessoa está lendo, porque aí você tem como conversar a respeito do livro, né? Então, o ato de ler torna-se mais dinâmico. Bom, então é isso, meu tempo já está se esgotando. Vocês gostam de vídeos mais curtinhos, né? Mas eu gostaria muito de pedir a vocês, deem uma chance para a leitura. A leitura é um ato absolutamente prazeroso e que faz com que a gente evolua, cresça, amadureça, e encare esse mundo com mais leveza, com mais conhecimento, com mais interação, né? Interpretando o mundo de uma maneira mais
detalhada, né? Tudo o que acontece no mundo é passível de interpretação. Então, na medida que a gente tem combustível para isso, tudo o que acontece tem um significado diferente, a gente se apossa disso. E a gente se torna também um agente ativo do mundo, né? Chega de passividade, vamos fazer parte do crescimento e da evolução do mundo. Combinado? Então, para aqueles pedidos de praxe, vamos curtir, compartilhar, se inscrever no canal, sempre logado para valer a pena todas essas ações. E eu prometo que a gente volta rapidinho com outro episódio, especialmente pensado para vocês poderem se agigantar. O nosso propósito aqui é impactar vidas e agigantar pessoas, ok? Beijo para todo mundo, até a próxima. Beijo, Rô, te espero aqui no próximo. Tchau!